Fala pessoal, graças e paz, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para mais um podcast e o tema dessa conversa é sobre discipulado, então fica aí até o final. Nós estamos aqui com um convidado especial, o pastor Alex Soares, e ele vai compartilhar grandes coisas para você nesse episódio. E a gente só está aqui porque o Grupo Rei está nos patrocinando, então nós queremos agradecer aqui ao Grupo Rei, Imobiliária Rei, você que deseja comprar, alugar a sua casa, comprar o seu terreno, realizar esse sonho, da casa própria, do terreno, procure Grupo Rei, Imobiliária Rei, e nós estamos aqui agradecendo desde já, e fica até o final aí que vai ser bênção na sua vida. Seja bem-vindo a mais um podcast, hoje com um convidado muito especial. Mas antes da gente começar a entrar nas perguntas aqui, um assunto bem bacana, quero apresentá-lo, vai dar um oi para vocês aí, pastor Alex. Seja bem-vindo. Qual câmera? Essa aqui. Valeu, obrigado por poder estar aqui junto com vocês. Muito bom, seja bem-vindo. Hoje também com um convidado aqui diferente, O pastor Marcons não veio, mas mandou representante. Nosso querido Edson Mauro. Amém. Seja bem-vindo, meu querido. Convite. O Edson, ele é um dos nossos coordenadores dos pequenos grupos, da Casa de Luz lá da nossa igreja. E o assunto é bem pertinente para que ele esteja com a gente hoje. Também, Joffer. Fala pessoal, tudo bem? Nosso desejo é que você seja edificado com essa conversa, com esse bate-papo. A gente crê que vai ser muito bacana. É isso aí. Bom, nós vamos falar aqui hoje sobre discipulado, uma vida discipulado, a partir dos relacionamentos dentro da nossa comunidade de fé, dentro da nossa igreja, a importância desse discipulado, o que é tanto esse discipulado que a gente tanto fala, Qual é a importância dessa comunhão? A gente tem tido algumas palavras na igreja, dentro dessa nova visão, dessa nova mentalidade da IBNC a partir do ano de 2021, 2022, E o pastor Alex, eu vou passar para ele se apresentar, é um expert, digamos assim, nessa área, mas é um amigo e tem falado, já esteve na igreja com a gente, tem falado bastante sobre isso, e a gente trouxe ele aqui hoje intencionalmente, demorou para dar certo, a gente gravar, mas deu certo. Mas, pastor Alex, se apresenta, seu nome, de onde você veio, qual igreja. Top, bom demais. É um privilégio mesmo estar aí com vocês e a gente já tinha desenhado isso, e não deu certo. Sou lá de Uberlândia, da Igreja Sal da Terra. Hoje, a igreja que eu faço parte, a Sal da Terra Zona Sul, é uma igreja do nosso ministério que fica em um setor de Uberlândia. Então, sou casado com a Lívia, tenho 3 filhas e faço parte hoje do corpo pastoral. Eu sou um dos conselheiros da nossa comunidade, da nossa igreja, e hoje eu pastoreio o culto de jovens, o departamento de jovens adultos da igreja. Legal. E é isso aí. Estamos lá trabalhando muito a respeito desse tema, falando muito de discipulado, que é uma das coisas que nos norteia como ministério. Acho que é um DNA, Sim. Do Sal da Terra. A gente aprendeu isso muito, Nosso pastor, o Paulo Borges, ele assim sempre bateu muito forte na questão do discipulado. Então acho que acaba que não é nem algo que a gente tenta ser, é algo que a gente é. Uhum. É algo que a gente aprendeu de início, A questão do discipulado. Bacana demais. O senhor é mineiro mesmo? Mineiro, sou de João Pinheiro, Minas Gerais. Sou filho de policial civil, então meu pai trabalhou muito em cidades de Minas, Então a gente mudou demais, até que a gente parou lá em Uberlândia lá e tô lá até hoje. Bom demais. Então nós temos um mineiro, um baiano. Na verdade, é carioca, É uma mistura, É uma mistura de baiano com carioca, Carioca até os 6 anos, baiano até os 29 e goiano até hoje, Muito bom. Você é o quê, Diogo? Eu sou, falar igual ele, paraibano até 1 ano. Olha aí. E goiano até hoje, 23 anos aí sendo goiano. Muito bom. Eu tô há 18 anos de paranaense, 16 de goiano. Tá bom, Uma mistura boa, Já começa aqui, Gente, mas o nosso podcast de hoje nada mais é do que uma conversa. Aliás, isso que nós vamos conversar aqui hoje, para todos
para que todos possam acompanhar, né, e para ficar gravado, nada mais é do que aquilo que a gente já tem conversado toda vez que a gente sai para comer, ou a gente está na igreja, um pós-culto, a gente está conversando um pouquinho sobre essas coisas. Eu gostaria muito que você aprendesse, né, pudesse sugar um pouquinho da essência dessa conversa, porque é isso que nós temos vivido, orado e esperado como igreja, né? Mas, pastor Alex, vamos lá. Primeira pergunta, né? Muito se fala sobre discipulado. Ah, nós precisamos fazer discipulado. Não, nós precisamos viver uma vida de discipulado, uma cultura de discipulado. Mas o que é discipulado? Benção. Cara, é o seguinte, eu vou falar um pouco aqui do que aconteceu comigo, para a gente poder entender aí a respeito do discipulado. Eu me converti em 2006, finalzinho de 2006. 2007, eu participei de um acampamento de verão que a nossa igreja faz, né? Agora não está fazendo mais, fazia. Todos os carnavais. O que acontece? Em 2007, já logo de cara, eu tive um encontro com o evangelho. E os pastores que me acompanhou de perto, praticamente me discipulou lado a lado. Então, você falou aí bem no começo, o discipulado nada mais é do que essa comunhão, esse convívio. E uma das coisas que me ajudou no processo de discipulado foi o caminhar junto. O que aconteceu? Como que eu fui discipulado? Eu, Alex, como que eu fui, né, experimentado no discipulado? Então, meus pastores iam pregar fora, eu ia dirigindo o carro, ia ouvindo e vendo o que eles estavam fazendo. Iam fazer um culto no velório, estava lá eu junto, observando, vendo o que os caras estavam falando, o jeito que eles estavam fazendo. Então, o meu discipulado foi praticamente andando junto com os pastores. Então, eu tive um discipulado muito forte, porque, assim, o evangelho, para mim, fez muito sentido de imediato. Então, eu virei a chave. E à medida que eu virei a chave, os caras entenderam que eu tinha um ministério e investiram. Então, esse discipulado que aconteceu comigo foi muito de perto, de andar junto, caminhar junto e ir nos lugares que os caras estavam indo. Eles iam visitar casas das pessoas da igreja, membros da igreja, para fazer orações, para poder aconselhar as pessoas. Eu estava junto. Então, o discipulado para mim é isso. É você caminhar junto, tá junto com as pessoas. Claro que o discipulado não é para todos, né? A gente vai escolher as pessoas que a gente vai discipular. A igreja, eu acredito que ela recebe todo mundo, ela acolhe todo mundo, ela abraça todo mundo, ela cuida de todo mundo. Porém, o discipulado, eu acredito que é para aqueles que entenderam que tem o ministério ou aqueles que precisam entender e que a gente, como pastor, como líderes, discernimos isso e investimos nessas pessoas. Então, o discipulado, eu acho que a gente vai entendendo junto quais são as pessoas que a gente vai discipular. Acho que o discipulado é por aí. Andar junto. Anda junto, porque não é só o falar, né? O discipulado é andar junto, é observar, é o que Jesus fez, né, com seus discípulos. Ele chamou e falou, vem ver como que funciona essa parada. E os caras foram. Então, o discipulado é isso, é estar junto, caminhar junto, testemunhar junto e, às vezes, errar junto, acertar junto, né? Não, tem até um termo que a gente tem visto bastante, que é o vida na vida, né? É isso mesmo. É um derramando vida sobre o outro. E não tem como derramar sobre o outro se não estiver perto, né? Se não estiver junto. E, bom, comigo aconteceu bem parecido. Eu acho que cada um dos que estão aqui hoje já estão um bom tempo no Evangelho, né? Talvez eles possam contar mais ou menos como foi, mas comigo foi bem parecido também. A pessoa que falou de Jesus para mim, depois eu fui para a igreja e um pastor encostou em mim ali, acho que viu também e falou assim, esse menino aí, né, pode né, dar alguma coisa. Aí, então meu discipulado foi assim, fui para a igreja, limpar a igreja, arrumar os bancos, né? Eu lembro que 30 dias de igreja, o pastor da igreja deu um molho de chave para mim. Ele falou assim, a partir de hoje você é o porteiro, você abre e fecha a igreja, né? Aí eu fui, depois de um tempo eu fui subir de cargo, né? Fui cooperador? Quando você é elevado, fui promovido. Aí fui promovido e fui pra mesa de som. Rapaz, mas eu atrapalhava o povo do louvor. Mas fez foi regredir então. Mas sempre
andando junto, né? Então tem histórico, Meus pastores iam para o monte, eu ia para o monte também, orar, né? De oração, iam fazer uma visita, eu estava junto. Então, isso para mim também funcionou muito. E é o exemplo de Jesus, né? Não sei qual foi, talvez, a experiência do Joffer ou do Edson, mas comigo foi assim, né? É o fazer fazendo, né? Acho que as nossas histórias, elas se completam, assim, mais ou menos a mesma... eu não vou falar que datas, nem porque eu não descobri meu tempo de... Mas aí, quando o Gessé nos chamou para falar, né? E eu recapitulei minha história, né? Eu me lembro claramente que eu me converti no terceiro culto. Então, assim, o primeiro culto eu fui convidado. No segundo, eu já fui porque eu quis. E no terceiro culto, eu assustei e estava lá na frente. Falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Então, no apelo, eu fui atraído para Jesus. E aí tive alguém que é um amigo pessoal, assim, até hoje, o nome dele é Damião, que fez esse sentar comigo toda semana, né? Sentar, ler a Bíblia junto, as primeiras semanas, fazer um treinamento, estar junto. Então a gente passou aí pro culto de jovens todo sábado, tava no culto de manhã. Aí eu me lembro que, igual você falou, né? No primeiro, já pegou a chave da igreja. Eu me lembro que no primeiro, com 6 meses de igreja, eu já tava tocando no louvor e com 1 ano já era líder. Eu falei, gente, e uma equipe de 40 pessoas no louvor. E eu falei, o que é isso? Como é que é isso? Então, assim, mas eu disse sim. Então, de cara, eu disse sim, né? E agora, na história recente, na chegada nossa para IBNC, eu achei, pastor, que eu ia... cheguei para IBNC procurando Salmo 23. Águas tranquilas, passos verdejantes, né? E eu, literalmente, eu falei, pastor Antônio, não vai me ver, porque na hora que ele falar assim, ele começar a dar benção apostólica, eu já tô lá na porta. Eu consegui fugir dele 4 meses. Até que um dia ele me pegou e foi justamente numa comunhão, num café e num pão de queijo. Gente, eu penso que o poder está na comunhão. A gente sempre tem pregado isso pros regionais, de que entenda que a sua regional só vai avançar à medida que vocês estiverem juntos. E eu penso que em 3 anos e meio, né? Jesus fez o que com os seus discípulos? Café da manhã, almoço e janta. Manhã, tarde e noite. Manhã, tarde e noite. E aí um novo dia. E os discípulos iam aprendendo coisas novas com Jesus, né? Muito bom. E Joffer? Bom, comigo também, acho que foi mais ou menos nessa linha aí. Eu cresci num lar cristão, né? Então, desde cedo já sendo discipulado pelos pais, né? Então, tem esses níveis de discipulado, né? Da família, o discipulado em grupo, da igreja e o pessoal, né? Vida na vida. Mas, assim, eu me recordo, né? Assim que eu cheguei na igreja, na verdade, antes de ir para a igreja, já comecei a conversar com o pastor Marcondes e sempre falando, né? Eu falo, olha, quando eu voltar para Rio Verde, eu vou estar aí com vocês. E desde o início ele demonstrou sempre muito interesse em me ouvir, em estar atento, em me escutar. E quando a gente voltou para Rio Verde, eu levei meus pais para conhecer ele, a gente se conheceu. E a partir dali se tornou uma caminhada mesmo de discipulador e discipulado. Então, eu acho que assim, dos dois lados, como o pastor falou, é para todos, né? O discipulado é para todos, porque o próprio Jesus nos ensina isso, só que nem todos estão dispostos a pagar o preço. Né? E esse preço, às vezes, é em coisas simples, como você abrir mão, tipo assim, do seu orgulho, você falar, não estou bem, estou passando por isso. Então, teve vários momentos ali que eu não encontrava, tipo assim, o próximo passo, qual que é o próximo passo que eu dou? Tudo muito confuso, chegava, conversava com ele me esclarecia. Às vezes tinha dificuldade até mesmo financeira, ele pagava alguma coisa. E eu acho que quando eu me coloquei à disposição, eu cresci muito, sabe? Pude experimentar, falando da nossa realidade, né? Pude experimentar o discipulado nesse nível e a gente tem vivido isso, né, dia após dia. Então eu acredito que é bem isso mesmo. Então discipulado é andar junto, pastor Alex. Mas assim, dentro da sua realidade, daquilo que o senhor tem vivido, que eu acho que às vezes pode encaixar bem com aquilo que a gente tem vivido, quais são as barreiras, os desafios? Porque a gente vive numa igreja, esses dias eu falei sobre mordomia cristã lá na igreja e eu falei que não é uma mensagem muito palatável assim para os dias de hoje, porque a gente não entendeu que a gente é mordomo, né? Que a gente já tá tudo nas nossas mãos e nós estamos cuidando para um Senhor.
A gente pensa muitas vezes que nós somos os senhores. Nós precisamos receber alguma coisa, alguém precisa servir a gente precisa receber alguma coisa, alguém tem que fazer alguma coisa por mim, né? E eu falei que essa mensagem era difícil porque nós somos mordomos, Deus já colocou algumas coisas na nossa mão e agora nós precisamos trabalhar com aquilo que Deus colocou na nossa mão. E diante dessas perspectivas, assim, o que o senhor tem visto? Assim? Quais são as barreiras para uma vida discipulada na igreja, comunhão, relacionamento? Eu acho, o Gessé, e a maior barreira para o discipulado somos nós. Acho que somos nós mesmos. Principalmente com essa mentalidade escrava, da extração, de sempre achar que está no prejuízo. E não trabalhar a nossa liderança e a nossa própria mente a respeito de que tudo que Jesus tinha para nos dar, ele já deu. Tá tudo certo. Agora, a gente vai desfrutar de coisas maravilhosas? Sim. Porém, o principal Jesus já nos deu. Então, nós temos tudo. Então, nós não precisamos fazer nada para Jesus para ser alguma coisa para Jesus. Então, a gente não faz nada para o Evangelho para ser alguma coisa para Deus. A gente faz porque a gente já é, e agora nós acreditamos nisso e nós trabalhamos na perspectiva sempre de que nós temos algo para oferecer, não de que nós vamos extrair da igreja alguma coisa. Você quer ver uma coisa? Uma dos ensinamentos de Jesus, lá em Mateus 28, a grande comissão, quando ele fala para os seus discípulos, ide, né, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho, Espírito Santo, ensinando eles a guardar tudo que vos tenho ordenado, e eis que vou estar com vocês todos os dias até a consumação do século. Eu acho que nós interpretamos isso aí ruim, mal interpretado. Porque o que acontece? Nós temos uma dificuldade nas igrejas, nas nossas igrejas, no Brasil. Porque as pessoas pegam o id e apegam nele. Então, id. E o simples fato de ir, às vezes, não cumpre o que Jesus estava querendo dizer. Porque ir, principalmente naquilo que diz respeito aí aos países da Europa, o id, a pessoa pega naquilo, fala que é um missionário e quer ir. Por quê? Porque não quer se responsabilizar em formar o quê? Discípulo. Então é uma cultura, é uma mentalidade que se levanta, né, dentro da igreja, às vezes, para tentar confundir a questão do discipulado. Porque é o seguinte, discipulado, ele fala de tempo, ele fala de abrir mão, ele fala de chorar, ele fala de entrar no problema das pessoas, ele fala de deixar as pessoas entrar no nosso problema. Uhum. Aí que está o grande desafio. Por quê? A gente não quer investir tempo, porque a gente sempre está achando que está o quê? No prejuízo. Uhum. A nossa mentalidade está sempre trabalhando escrava. A gente sempre acha que investir tempo, nós estamos perdendo tempo. E, na verdade, não é. Nós estamos investindo tempo e esse investimento ele é mútuo. Esse investimento, na mesma proporção que você ensina, você aprende. Por isso que o discipulado ele fala de um aprendizado mútuo. Então, tem aquela pergunta famosa, né? Mas será que eu estou pronto para discipular? A gente vai perceber isso quando a gente responsabilizar com o evangelho. Qualquer um que se responsabiliza com o evangelho está pronto para discipular. Você sabe por quê? Porque à medida que a gente conhece o evangelho, de imediato, a gente sempre vai ter algo para oferecer. A gente sempre vai ter algo para oferecer, mesmo que seja mínimo, a gente sempre vai ter algo para oferecer. Então, eu vejo que uma das principais barreiras para o discipulado somos nós. Porque nós não queremos investir tempo na vida das pessoas. E o pior, Gessé, você sabe o que é? É que, às vezes, nós temos também medo que essas pessoas que a gente está andando, que a gente está discipulando, conheça verdadeiramente quem a gente é. Isso. Porque é o seguinte, nós estamos acostumados a pregar, a ensinar, e o Jonathan Edwards, em um dos seus livros, Pecadores na Mão de um Deus Irado, ele fala o seguinte: se tudo que dissermos não for confirmado pelo que fazemos, é inútil a nossa pregação. O que ele está querendo dizer? Que não adianta nada a gente discipular simplesmente falando. O discipulado ele vai além de uma fala. O discipulado fala de testemunho, de abrir a nossa vida para as pessoas. Então, você não vai conseguir discipular uma pessoa com integridade, fielmente, se essa pessoa não te conhece.
E para ela te conhecer, você vai ter que abrir a vida para ela. Você vai ter que deixar ela saber quem que é o Gessé. E às vezes eu vejo que nós temos dificuldade. Porque, na maioria das vezes, o nosso testemunho não está condizendo com aquilo que é a nossa pregação, o que são os nossos ensinamentos. Então, acho que a principal barreira para um discipulado eficaz somos nós mesmos. Nós precisamos rever, né, aí, até onde nós queremos assumir compromisso mesmo com o discipulado. Porque o discipulado fala disso, de entrega, de ser o vidro que vai tomar pedrada, de ser a casa que vai chorar, de ser a casa que precisa investir tempo. Eu acho que é isso, por aí. Antes do Geoffrey fazer a pergunta dele, eu ouvi duas coisas há um tempo atrás que a gente ouve algumas coisas de vez em quando e aquilo fica marcado, né? Eu ouvi de um pastor o seguinte, que a gente aprende mais com os olhos. Né? A gente fala, mas a gente não aprende ouvindo? A gente aprende ouvindo, mas a gente aprende mais às vezes vendo. Sim. E o relacionamento do discipulado às vezes é isso, né? Você às vezes aprende mais vendo, né, a pessoa que está ao seu lado, como ela faz, como ela age, como ela reage a algumas situações, né? Porque ouvir, a gente está lá todo culto, a gente está ouvindo, a gente ouve um vídeo, a gente ouve uma música, a gente ouve um monte de coisa, mas o ver, né? E agora o ver é só no dia a dia mesmo. Então isso a gente aprende mais vendo. Então eu ouvi isso de um pastor, isso ficou marcado. E uma outra coisa também que me incomodou muito quando eu ouvi, e o pastor falou assim, olha, a vida do cristão, do crente, ela não tem que ser muito privativa, né? Eu preciso ter aqui a minha privacidade. Ele falou assim, o crente nessa de ter muita privacidade, ele não quer discipular ninguém, porque ele não quer conhecer ninguém, ele não quer que ninguém o conheça. Né? Então tá cada um correndo atrás do seu tempo, do seu dinheiro, do seu trabalho, né? O cara, às vezes a pessoa vai na igreja num culto de uma vez por semana para desencargo de consciência, para se sentir bem com ela mesma. Fiz minha parte. Fiz minha parte, então vou viver minha semana para mim. E ela não entrega nada, ela não abre nada, ela não conversa com ninguém, ela realmente não oferece nada. Né? E você falou que o discipulado é sempre ter alguma coisa a oferecer, mesmo que seja mínimo. Né? Aquele meme, né? Eu tenho um carro zero, o que você tem? Eu tenho uma bolacha, né? Tenho um biscoitinho. E aí você fala assim, você quebra o biscoitinho e fala assim, você quer metade do meu biscoito? Né? Porque você tem um carro, mas não tem um biscoito. Né? Então, às vezes, mesmo que seja um biscoito, a gente tem alguma coisa para oferecer. Né? Então, essas duas coisas me marcaram muito, né? O dia que eu ouvi sobre discipulado. Bom, pastor, pergunta seguinte, né? Nós que somos cristãos, automaticamente a gente já é chamado para discipular, né? Isso está no nosso DNA. Primeiro nos tornar discípulo e após isso, né, ser um discipulador. Na visão do senhor, qual que é a nossa maior dificuldade, né? Por que a gente entende o que a gente tem livros falando, tem vídeos, pregações, estudos, conferências, mas na hora do realmente colocar em prática, se na visão do senhor, qual que é a nossa maior dificuldade como cristão? Por que a gente não discipula, principalmente nesses dias de hoje, né? Igual a gente foi falar, às vezes falta o tempo, falta isso, falta aquilo, mas na sua visão, o que nos impede assim, de realmente discipular na prática? Então, tem um livro, eu gosto muito desse livro. Para mim, foi um dos melhores livros que eu li a respeito de discipulado, chama Formador de Heróis, do David Ferguson. Nesse livro ele fala o seguinte, que existe uma grande dificuldade nessa geração no discipulado, porque nós não estamos querendo formar heróis. Nós estamos querendo ser os heróis. E quem quer ser heróis, quem tem esse desejo de ser o herói, sempre atrai para ele, centraliza nele. E aí, automaticamente, ele não consegue transferir e formar pessoas. É um grande desafio, porque a gente quer os holofotes, a gente quer ser o herói. E nesse livro ele fala o seguinte, que tá tudo certo, é muito bom você ser o herói, desde que você continue formando heróis. Porque se você centralizar tudo em você, a hora que você morrer, você não tem um legado, não deu continuidade, não formou ninguém. Então eu vejo que assim, uma das dificuldades que a gente tem hoje do discipulado, além de querer se preservar, se resguardar, a gente tem a questão também do ego, né? De não querer ensinar tudo que a gente tem para as pessoas, com medo das pessoas ficarem melhor do que a gente.
Então, eu acho que o discipulado é uma entrega. Então, a gente olha para os evangelhos de Jesus, a gente não vê Jesus reservando, escondendo. Pelo contrário, né? A gente vai ver que nos evangelhos ele fazia questão de trazer os discípulos, as pessoas, para ver o que ele queria mostrar, o que ele queria ensinar. Então, eu acho que nós precisamos mesmo entregar tudo que nós temos. Tirar essa dificuldade do nosso coração de querer guardar partes daquilo que Jesus já nos entregou. Então, acho que nós não temos reserva, nós temos que entregar tudo, nós temos que mostrar tudo que a gente sabe. É lógico que a gente, como líderes, a gente vai ter que discernir. Por quê? Tem pessoas que são novas na fé, então nós vamos ter que apresentar um tipo de alimento para essas pessoas, né? Vamos ter que dar papinha que Pedro fala. Mas eu acredito que na íntegra mesmo, nós precisamos entregar tudo que a gente tem. Essa é a maior dificuldade, porque as pessoas não querem entregar tudo que tem, né? Eu acho que há uma certa resistência no coração das pessoas, né? Em querer entregar tudo que já aprendeu do evangelho. É o que Jesus falou, eu recebi de graça eu vou dar. Então, estou entregando tudo que eu tenho. Acho que o discipulado é isso, é a gente entregar tudo que tem. E aí, Joffer, eu imagino o seguinte, que nós vamos ter que entregar até nossas fraquezas. Nós vamos ter que mostrar até nossas falhas. Então, esses novos líderes têm que ver que a gente erra também. Que nós somos pessoas frágeis. E que nós estamos aprendendo na caminhada, na jornada, no trajeto, né? O discipulado, ele fala muito da gente revelar verdadeiramente quem a gente é para as pessoas, de verdade. Porque à medida que você conhece a pessoa de verdade, você sente confiança em querer aprender, caminhar, andar junto com essa pessoa, né? Por isso que a mesa é muito importante. A mesa é de extrema importância, né? Acho que são desafios. Vou passar a bola pro Edson. O Edson, ele tem o papel dele de coordenador, pastor Alex, nas casas de luz. Então ele anda, né, ele está presente aí em todas as casas de luz, né? Para quem está às vezes nos ouvindo e não sabe o que é casa de luz é as nossas células, né? Nossos pequenos grupos, é o ser igreja fora do templo, né? Durante a semana, pessoal reunido, louvando, cantando, adorando, uma palavra e também tendo um momento de comunhão. Então o Edson, ele tem andado, né, nas casas aí, né, visto algumas dificuldades, nós implantamos essa questão de discipulado, evangelismo, né, e pequenos grupos. Nós temos trabalhado já há algum tempo, mas de fato, assim, rodando, nós estamos indo agora para o 2º ano. Então vou passar aí para o Edson falar um pouquinho e ver o que ele tem visto e fazer a pergunta. Baseado naquilo que o pastor Alex disse, né? Se tornou a minha preocupação depois que a gente assumiu a coordenação desse projeto. Minha esposa no início falou: por que você não disse não, pastor Antônio? Eu não consegui. Ele apresentou o projeto, falou: seu nome tá aí, agora vamos executar. Vamos nessa. Gente, meu filho, não consegui, ué. Cheguei em casa, olha, tá aqui, vamos ter que trabalhar. Mas a minha preocupação justamente foi de entender que o exemplo, ele arrasta. E aí eu falei, o meu primeiro rebanho é o de casa. Então, assim, a minha preocupação hoje, e eu tenho procurado arrumar a casa, né? Porque não adianta eu querer ensinar as pessoas, sendo que a minha casa não está em ordem, né? Então, assim, eu preciso pastorear o meu rebanho. O rebanho lá de casa são 2 meninos, uma esposa. Então, assim, eu tenho que ser o sacerdote do lar. Eu tenho que trazer a presença de Deus para dentro da minha casa. E você lembra daquele treinamento que a gente teve com a Rayane, né? Uhum. O exemplo arrasta. Então, assim, uma frase que eu ouvi, que uma grama de exemplo vale mais que 1000 quilos de palavras. Então, assim, e nesse caminhar do discipulado, de vida na vida, eu tenho pedido a Deus sabedoria para poder justamente ser exemplo para os regionais, ser exemplo para os líderes, na questão de entender realmente esse pagar o preço, de
de caminhar junto. Então, assim, qual que é aquele ditado que fala? Quer conhecer alguém, come um quilo saco de sal, né? sal. E eu falava que era 1 quilo. A pessoa me corrigiu um dia desse. Não, não é 1 quilo, não. São 25 quilos. É um saco. Nossa, então tem muito sal pela frente, né? Mas, assim, tem sido delicioso isso. Então, assim, eu tive que mudar a minha agenda 2023. Literalmente, eu alterei a minha agenda, alterei o curso. Então, de segunda, terça e quarta visitando, quinta-feira culto e às vezes na sexta-feira também. Mas 2023 a gente literalmente direcionou nossa agenda para isso, para o projeto. Hoje já consigo trabalhar um pouco mais aliviado, temos várias pessoas ajudando, mas o viver isso na prática realmente é uma dificuldade. E eu penso, pastor Alex, que esse aproximar das pessoas, a pandemia colaborou para isso. As pessoas se distanciaram por 2 anos. E agora a gente tem o papel de fazer, de retroceder, desfazer o que foi impresso em 2 anos de pandemia, porque a gente viveu um distanciamento. E a Casa de Luz ela veio num momento propício para justamente a gente desfazer esse caminho que foi criado, justamente trazer para perto, trazer para a mesa, trazer para a comunhão, para trazer perto. E para mim foi vital, porque abril, nós estamos em abril, né? Abril. 24 meses de IBNC. E agora, assim, eu vim literalmente sem saber por que eu vim. E hoje tenho tido entendimento de o porquê que Deus me trouxe. Justamente para servir a igreja num momento de seria transição, de implantação e transição de modo de ser igreja. Porque eu consigo entender que, na verdade, ser igreja é depois que o culto termina. O culto. A reunião, né? A reunião termina. Ali, é a partir daquele momento que eu realmente tenho que ser um cristão. Então, eu classifico que o culto são aqueles 15 minutos de intervalo de um jogo para o outro. Primeiro tempo, segundo tempo, em que o técnico chega para o time e fala, olha, primeiro tempo vocês não jogaram bem. Vocês vacilaram na zaga, o atacante não fez gol, vocês precisam reorganizar o time para o segundo tempo. Então, aquele momento de culto é a hora que o técnico do time fala, olha, conserta a sua vida porque está meio bagunçada para você enfrentar mais uma semana. Então, muda sua postura, muda suas posições, suas convicções. Então, assim, esse alimentar da palavra, tanto no culto quanto na vida da igreja ali. Então, assim, e o que eu apaixono mais, pastor, é o fato de, numa casa de luz, realmente eu tenho que me apresentar como eu sou. É olho no olho, vida na vida, as pessoas vão me ver quem realmente o Edson é. E eu vou passar a conhecer. E nesse relacionamento de conhecer, a gente vai pedras sendo lapidadas, né? Pedras se lascando, assim dizendo. Então a gente vai edificando a obra de pedras sobre pedras, edificando essa obra. Lá na Sal da Terra, Zona Sul, né? Isso. De Uberlândia. Lá vocês trabalham também com os pequenos grupos. Se o senhor puder falar um pouquinho como que funciona pequeno lá. Grupo. A gente trabalha com pequeno grupo. Na verdade, praticamente quase todas as nossas igrejas, elas surgem a partir de um pequeno grupo. Sim. Né? O Sal da Terra surgiu através de um grupo de amigos. Né? O nosso Ministério Sal da Terra, praticamente os pastores fundadores, eles eram da igreja presbiteriana. E um grupo de amigos, né, que tinha a banda, que gostava de fazer evangelismo, e a igreja presbiteriana não aceitou muito bem esse modelo de evangelismo. Né? Então, eles convidaram a gente a se retirar. Surgiu o Sal da Terra, um grupo de amigos, pequeno grupo. E a maioria das nossas igrejas hoje também surgiram a partir do pequeno grupo. Hoje, a igreja que eu tô, ela também surgiu de um pequeno grupo. Nós temos muitos pequenos grupos, então nós estamos lá hoje com a igreja mais ou menos 3 mil membros. Eu acho que o número de pequeno grupo ainda é pouco, mas a gente tem bastante pequenos grupos. Eu tenho um pequeno grupo na minha casa. E a gente falando de discipulado, pequeno grupo,
é o seguinte, ele é o método. Discipulado é o processo. O que isso quer dizer? Que a gente tem que entender que todo discipulado, ele é um processo na vida de quem discipula e na vida de quem está sendo discipulado e na vida da igreja. E é algo que tem que ter. O pequeno grupo, ele é uma ferramenta, ele é um método para poder discipular pessoas. Tem vários métodos. Né? Então, assim, a gente está falando aqui de andar junto, de caminhar, de sonhar junto, de estar perto das pessoas. Mas o pequeno grupo, ele estreita isso. Por quê? É um grupo menor. Vamos pensar e olhar para a igreja primitiva. Como que funcionava? A igreja primitiva, ela só se reunia para poder celebrar o que eles tinham feito durante a semana. Então, a reunião no templo era celebração. O que esses homens, essas mulheres estavam fazendo de verdade é reunindo de casa em casa, partindo pão e compartilhando daquilo que eram os feitos que eles estavam fazendo no nome de Jesus. Então, por isso que o pequeno grupo ele é de extrema importância, porque nós estamos juntando para poder compartilhar aquilo que a gente aprendeu de Jesus. Então, o pequeno grupo vai além do ensinamento teológico, né? O pequeno grupo é um compartilhar de corações, porque ali tem ambiente para as pessoas falar. A igreja não. Igreja, ela tem sua homilia, né? Sua liturgia. Então, as pessoas chegam na igreja, principalmente se for visitante, elas vão chegar na igreja, vão ouvir o louvor, vão ouvir a palavra de dízimo. Nós já criamos isso, né? Isso é o método que a gente faz. E vai ouvir a palavra e vai voltar para casa. Se essas pessoas, dentro de 2, 3, 4 visitas no máximo, não forem encaminhadas para um pequeno grupo, provavelmente essas pessoas vão buscar uma igreja que vai acolher elas. Isso tem acontecido com a gente. Então, o pequeno grupo, para a gente, sempre foi algo de extrema importância. A gente não funciona sem pequeno grupo. Não funciona. Pequeno grupo é um dos métodos que a gente usa para o discipulado e tem sido muito eficaz. Porque, igual o nosso irmão Edson aqui falou, ali não tem como você conviver muito tempo sem descobrir quem é quem. Então ali nós estamos aprendendo um com o outro. E aí, que jeito que isso funciona? Às vezes você aprende com o erro do cara tratando mal a esposa. Opa, peraí, mas esse cara tá... Isso acontece. Acontece. Às vezes acontece de alguém repreender a namorada lá, porque assim, tem ambiente para isso. Então, acho que o discipulado é a gente criar um ambiente onde as pessoas se sintam seguras para poder ser quem elas são de verdade. E à medida que a gente vai percebendo essas manias, né, a fala é essas esquisitices que nos acompanham, nós vamos ajudando um ao outro. Então ali, às vezes eu vou fazer um trem que não deu muito certo, né? Trem, né? Trem mineiro. Bem mineiro, né? Fazer alguma coisa que não foi legal. E aí, o ambiente de amizade permite o confronto. Permite o pedra... lapidando pedra. Entendi. Então, assim, eu gostei do negócio que o senhor falou, que o pequeno grupo, ele é um método. Nós podemos ter outros métodos, né? Outros ambientes. Então, a nossa igreja, por exemplo, né? O pessoal que está ouvindo sabe bem como funciona. Nós temos, por exemplo, os ministérios. Então, dentro do próprio ministério, pode haver um discipulado, né? Então, que são também pequenos grupos dentro de um grande grupo, né? Mas o importante é que ninguém fique sem ser discipulado. Agora, eu queria que o senhor falasse uma coisa, porque é o seguinte... eu quero ser discipulado, mas só serve se for o pastor Antônio. Eu quero ser acompanhado, mas só serve se for o Joffer, né? E eu não sei como é a realidade de vocês lá, mas talvez o senhor possa dar uma palavra sobre isso, que dentro da igreja existem pessoas, né, capacitadas, que não são perfeitas, né, que também têm suas esquisitices, gostei, né? Tem as suas esquisitices, os seus defeitos, as suas limitações, mas que tem uma outra metade do biscoito que eu falei aquela hora, né? Da bolacha. Tem a metade de uma bolachinha para poder te entregar, para poder te acompanhar, te ajudar. Talvez alguém um pouco mais experiente, né?
Lá vocês passam por isso também ou é só aqui em Rio Verde que tem essas coisas? Que isso, a gente passa assim. Eu acho que foi a última reunião nossa, a gente até estava conversando a respeito disso, porque é o seguinte, o discipulado também, ele fala muito da paciência de quem está discipulando e da paciência de quem está sendo discipulado. E chega uma hora que, às vezes, nós temos que passar a bola para outro pastor. Uhum. Eu acho que, assim, o convívio, às vezes, ele esgota. Então, às vezes, você está acompanhando uma pessoa, está discipulando uma pessoa, está, né, ali insistindo, lutando. E aí, eu penso que o discipulado tem pessoas que vão virar a chave de vez. Tem pessoas que vai demorar 1 ano, tem pessoas que vai demorar 2 anos para entender a respeito da responsabilidade que ela... Porque o discipulado, ele fala de você aprender e replicar, não é isso? Discípulo é aquele que aprende do mestre e replica o que aprendeu. Então, às vezes, nós temos essa dificuldade lá, porque tem pessoas que a gente começa a discipular e à medida que a corda vai apertando, que a gente vai espremendo o discipulado, elas querem mudar de pastor. Elas querem mudar de pastor. Porque na hora que o caldo engrossa, você já não serve. Porque o discipulado também, ele tem as suas extensões, as suas dinâmicas. Então, às vezes ele começa com, né, uma fala mais amiga, mais amorosa, mas à medida que a relação vai ganhando forma, a gente vai ter que ter ambiente para poder falar de coisas difíceis. E tem gente que não dá conta. Na hora que você pula para os assuntos que são desafiadores, principalmente casamento, criação de filhos, pecado, na hora que a gente começa a confrontar, acho que boa parte quer mudar de pastor. Então nós temos casos lá de irmão que já rodou 10 pastor. E nenhum tá bom, né? E não encontra o que entra em conformidade com o que ele quer. Porque quando a pessoa muda, às vezes por causa de distância, por causa de afinidade, às vezes por causa do modelo teológico, o jeito da fala, tá tudo certo. Porque é o seguinte, a Bíblia, ela pode ter várias interpretações, mas ela tem só um significado. Então, independente de quem está discipulando, ele tem que conduzir a pessoa para um significado só. Um significado. Agora, o método, o modelo, cada um vai ter o seu. E tem gente que, na hora que o exprimido chega, muda de pastor. Acho que isso é uma dificuldade. Não, e tem gente, assim, eu percebo que muitos querem a comunhão, né? Aquela comunhão de festa, né? Mas a comunhão, ela prepara um ambiente, talvez, para uma exortação. Isso. Né? E exortar não é só chamar a atenção, brigar, mas é você, talvez, levantar alguns pontos que precisam ser transformados na vida da pessoa. E muitas vezes acontece isso. Quando você exorta, a pessoa fala, mas ele não me ama. Ele não gosta de mim, ele quer me tratar mal, né? Você lembra aquele exemplo que eu te dei do hambúrguer? Pão, carne e pão. O pão. Então, o pão fala do amor, do abraçar, do cuidar. A carne fala de repreensão, de tratar, de apertar. E, de novo, você coloca um pão por cima. Então, assim, nesses momentos, as pessoas que às vezes querem só o pão, né? Mas não querem ser tratadas, serem... Não, e eu ouvi um negócio esses dias de um pastor nosso, pastor Francisco. Ele falou assim, olha, problema a gente não resolve em dia de festa. Ele falou, dia de festa a gente só festa. Né? E depois a gente resolve os problemas. Então, às vezes, as pessoas querem a comunhão, mas na hora de resolver os problemas, elas não topam, né? Elas falam, não. E o pastor Leonardo Silva, ele esteve aqui com a gente, do Jesuscope, e ele falou um negócio seguinte, ele falou, olha, a repreensão, a chamada de atenção, a exortação, ela vem a partir de um relacionamento. Porque é difícil chamar a atenção de quem eu não conheço, quem não está próximo, quem eu não tenho um relacionamento. Agora, a partir do momento que nós temos um relacionamento de discípulo e discipulador, de irmãos, de amigos, nós estamos andando um do lado, eu preciso ter uma abertura na sua vida para te exortar e preciso estar aberto para ser exortado também. E essa parte, às vezes, as pessoas não desejam, né? Não querem. Nessa parte, elas querem, não, o discipulado até aqui tá bom. E outra coisa, Gessé, também, que a gente tem que tomar muito cuidado, é porque é o seguinte...
tem muito discipulador também que pega as escrituras e usa ela em favor próprio, para poder apontar, para poder tentar extrair do outro. E eu aprendi uma coisa, as escrituras, ela não é um instrumento qual me apodero dela e uso ela em meu benefício. As escrituras, ela faz de mim esse instrumento de materialização das virtudes de Cristo. Qual que é a diferença disso tudo? Porque quando eu materializo essas virtudes, elas estão sendo o quê? Vistas. E quem está andando comigo está vendo o quê? Essas virtudes. Então não precisa de eu pegar texto difícil para ensinar para as pessoas e usar esses textos para de alguma maneira tentar extrair, para tentar repreender, para tentar ensinar. Porque eu vejo que assim, a gente tem uma dificuldade nisso. Porque ao invés de aplicar esse texto em nós primeiro, para as pessoas verem ele funcionando em nós, a gente tenta usar ele em benefício nosso no outro. Uhum. E aí nós vamos perdendo também esses discípulos, essas pessoas, porque elas vão começar a perceber. O evangelho é o seguinte: Jesus foi bom, ele nos deu o Espírito Santo. E agora eu tenho, você tem, os nossos discípulos têm o Espírito Santo. E qualquer tentativa de ensinamento que não coopera com aquilo que foi a proposta de Jesus, esse povo vai entender, esse povo vai começar a discernir. Esse pode ser enganado por um tempo, mas vai começar a perceber que nós estamos fazendo o uso errado das Escrituras. Então nós temos que ter uma responsabilidade muito grande com quem nós estamos discipulando. Porque senão nós vamos fazer dessas pessoas com a mentalidade escrava. Que aí elas vão sempre trabalhar também na perspectiva de que o discipulado ele tem um preço. Nós não temos que pagar preço de discipulado. Nós temos que assumir uma responsabilidade com a vida das pessoas. Jesus já pagou o preço, nós não temos que pagar nada. Isso aqui pra gente é lucro. Discipular pessoas é lucro. E aí, aquela coisa, tem muita gente que pensa que só pastor pode discipular. Não. Você converteu, você conheceu Cristo, você está nessa trajetória e entendeu que você não é mais o bebê que consome, mas que é o maduro que tem a semente, você já está apto para discipular pessoas. Minha esposa, ela faz um trabalho lá bem legal, que é com as meninas, né, do nosso culto de jovens. Ela tem lá o Clube das Garotas. Uma vez no mês elas reúnem as líderes e convidam mais pessoas para estar junto. E aí lá, nesse tempo que elas têm juntas lá, tem lá o período que às vezes ou minha esposa ou alguma das meninas compartilham a palavra, dão um testemunho, e depois elas vão fazer o quê? Comer juntas. Abrir o coração umas para as outras. E isso faz toda a diferença. Porque você quebra o ambiente do rito, da crença, e leva as pessoas para o ambiente da fé, aonde juntas elas começam a entender o problema uma da outra, a carência uma da outra, e elas começam a se ajudar. E aí, à medida que elas começam a se ajudar, você vai vendo que essas mulheres vão ficando fortes. A mesma coisa somos nós. Então, quando a gente vai criando esse ambiente onde a gente tem pessoas, e ali, nesse ambiente, nós não precisamos ficar falando de crença, o que a gente acredita, qual que é o nosso modelo teológico, mas nós estamos ali para demonstrar qual que é a nossa fé, tudo muda. Porque à medida que a gente demonstra a nossa fé, eu acho que o discipulado é mais eficaz. É mais eficaz. Porque a fé fala de trazer aquilo que é invisível para perto de nós. Sem que a gente perceba. Uhum. E aí a gente começa a conhecer o coração do outro. A gente começa a perceber o coração do outro. Porque quando a gente senta para falar das nossas crenças, a gente começa a ver o defeito do outro. A gente começa a ver o problema do outro. A gente começa a perceber o desejo mal do outro. E aí, como nós estamos falando de crença, tem um perigo muito grande. Porque a crença fala de julgamento. Aí nós começamos a julgar um ao outro. Ao invés de criar um ambiente seguro, aonde as pessoas que estão perto da gente têm aí liberdade para poder abrir o coração e falar das suas esquisitices, dos seus delírios, das suas loucuras, a gente está criando um ambiente onde as pessoas têm medo de abrir o coração.
porque ela sabe que ao invés da gente acolher, abraçar, nós vamos apontar. Então, esse seria talvez uma dificuldade do desafio do discipulado hoje. É porque a gente tem 4 palavrinhas, né? Que a gente, na verdade são 5 que a gente usa dentro das casas de luz, que a gente quer que isso seja uma realidade dentro da nossa igreja também. Que a gente fala, olha, a casa de luz, um pequeno grupo, ele é um ambiente de amor, de cuidado, de pastoreio, comunhão e multiplicação, né? Então a gente usa essas palavras assim, chaves dentro das nossas reuniões e tudo mais. E aí entra dentro do que o senhor falou. Será mesmo que os ambientes, tanto da casa de luz, do discipulado, que seja um discipulado individual ou em grupo, e da igreja, será que tem sido um ambiente de amor, de cuidado? Ou será às vezes só de julgamento e apontamento? Né? E a gente às vezes é muito legalista nesse. A pessoa se converteu ontem, né? Creu em Cristo ali no domingo, na segunda-feira a gente quer um padrão de vida para aquela pessoa que a gente que está às vezes 20 anos, 30 anos, 40 anos no evangelho não conseguiu alcançar ainda, né? Então eu já me deparei com isso, às vezes no aconselhamento, né? A pessoa chega e fala assim, mas você viu o Joffler? Você viu o que o Joffler está fazendo? O Joffler não deveria estar andando assim? Eu falo assim, mas o Joffler não creu em Cristo tem 2, 3 semanas? Ele não chegou esse ano? Como que eu cobro dele algo que eu cobro de você que está aqui há 10, a 15 anos? Né? É claro que há pessoas que a mudança, a transformação é radical, mas existe um processo na nossa vida, né? E às vezes, nós conversávamos sobre isso, às vezes esse é um problema do nosso discipulado. A gente, às vezes, em vez de criar um ambiente seguro para a pessoa abrir o coração, a gente conhecer ela, ajudar ela, aconselhar ela, orar com ela, né? Promovendo cura, porque a gente fala muito disso, que a comunhão ela promove cura, às vezes afasta a pessoa, porque a pessoa fala, não, mas se eu conversar isso com o Edson já vai logo apontar o dedo no meu nariz e vai falar que eu estou errado, que tudo, né? Então, eu acho que isso é um grande problema. É mesmo. E eu vou te falar, tem hora que eu penso que quando Paulo estava escrevendo pro povo de Corinto lá, que ele falava que o homem tem que ser espiritual, eu acho que ele estava pensando até nisso. Porque é o seguinte, qual que é a nossa dificuldade? Se a gente está falando que o discipulado ele é um processo, então cabe a nós ter discernimento, os líderes. Acho que nós, como liderança, nós temos que discernir que tipo de alimento nós estamos dando para cada tipo de pessoa e o tipo de cobrança que nós vamos ter que fazer com cada uma delas. Porque o líder é característica da liderança, característica nossa pastoral, de, às vezes, depositar uma ansiedade no outro. E aí, o que acontece? Nós ficamos querendo extrair fruto de quem ainda não nasceu de novo. Sim. Aí, aquilo que podia ser um processo de crescimento, a gente está ceifando, a gente está matando. Por quê? A gente está colocando uma responsabilidade muito grande em cima de pessoas que ainda não tiveram um encontro verdadeiro com o evangelho. Então, o discipulado, eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade no discipulado, de saber o que a gente pode ensinar e até onde a gente pode extrair responsabilidade dessas pessoas. Porque é aquilo que a gente falou. Eu vejo que tem gente que vai virar a chave de imediato. Opa! Conheceu o evangelho, foi o que aconteceu comigo. Assim, eu louvo a Deus e outra. Eu agradeço muito a Deus por ter convertido no ministério e ter tido a instrução que eu tive. Então, nós tivemos assim, uma formação muito boa, com experiências de pastores que pegaram na nossa mão, pegou na minha mão e me pôs a andar junto com eles. Então, no começo, os ensinamentos do Paulo Borges pra gente era pesado. Tinha hora que você voltava para casa e ficava pensando, o que esse cara tá falando? O que ele quis dizer com isso? E aí isso? você ficava digerindo aquilo ali. Mas à medida que a gente foi caminhando junto, acabou que essa linha de pensamento dele ficou impregnada em nós. Então, isso ficou muito fácil pra gente. A relação. A gente não consegue ficar sem relação. A minha casa hoje é o seguinte, a gente recebe pessoas em casa praticamente o tempo inteiro. O tempo inteiro.
E aí, esses dias, eu até meio que fiquei nervoso com um dos irmãos. Porque ele sempre que você vai conversar com ele sempre fala assim, não, tô cansado. Tô cansado. E aí, para piorar, ele joga essa fala para cima de mim. Porque às vezes ele vê minha agenda, às vezes vê tudo que nós estamos fazendo, e ele, pastor, o senhor tá cansado. Esses dias eu falei com ele, irmão, deixa eu te falar, eu não tô cansado, para de falar isso aí. Eu não tô cansado. Eu não tô cansado. A hora que eu estiver cansado, eu deito e durmo. E pronto. Isso aqui é a minha rotina. Eu vivo isso, eu respiro isso. Então, eu aprendi o discipulado na íntegra, caminhando e observando os caras. Então, eu vi eles errarem. Eles erraram. Na minha frente. Então, eu tive pastores, eu tenho pastores, né? Nós somos de conselho. Então, eu tenho pastores que na caminhada falou assim, Alex, faz isso. Eu falei, vai dar errado. Vai dar errado. E assim, fui confrontado, eu tô falando pra você fazer. E assim, a obediência no discipulado é de extrema importância. Porque quando você tem um líder que tá ali dedicando tempo, alguém que tá te instruindo, você tem que ouvir. Tem que aprender, principalmente se é novo na fé. E eu lembro que eu confrontei meu pastor, eu falei com ele, ó, isso vai dar errado. E a minha percepção estava certa, deu errado. Mas mesmo assim eu fiz. Eu obedeci ele. Então o que quer dizer? Eu aprendi no erro. Então o discipulado fala disso. Eu acho que nós não temos que ter medo de errar, galera. Eu acho que nós não temos que ter medo de errar. E nós temos que ter disposição para até na hora dos nossos acertos, a gente não querer reivindicar direito e achar que nós somos melhores do que os outros. Porque senão, essa tentativa nossa de achar que nós somos melhores que os outros apaga as pessoas. Aí, ao invés da gente formar o herói, nós vamos querer ser o herói. E eu vou te falar um negócio aqui agora. Eu lembro de uma frase do Dostoiévski, que ele fala o seguinte, não precisa muito para você matar uma pessoa, basta você convencer ela de que o que ela está fazendo não serve para nada. E às vezes na nossa tentativa de ser melhores do que os outros, pelo simples fato de estar discipulando essas pessoas, ao invés de formar líderes maduros, nós estamos gerando bebê com medo. Porque eles têm medo do que nós vamos pensar deles. Eles começam a ter medo do que nós vamos falar se eles errarem. E aí, mais uma vez, aonde que era para criar um ambiente seguro, nós estamos acabando com essas pessoas. Ok. Bom, caminhando para o final, o Joffler vai fazer uma pergunta, o Edson vai fazer a última, e aí a gente encerra. Né? Agora é hora de vocês apertar ele e tal. Adão tinha umbigo? Algo que me marcou bastante esse início de ano, a gente começou falando sobre o propósito, né, com os jovens, e já no final assim, do primeiro trimestre, que a gente foi mudar de tema, né, o senhor trouxe algo no meu coração que é exatamente sobre isso que a gente falou, sobre essa questão do processo, do discipulado. E uma das coisas que a gente percebe é que Deus, se tem uma coisa que Deus não abre mão, é do processo, é do tempo. Então, assim, desde quando ele criou o mundo, ele trabalha com processos. Ah, mas eu estou apressado. Cara, é o processo. Ah, mas eu quero que isso dê certo agora. Tipo assim, eu não vou mudar, não vou fazer nada, é um processo, você precisa passar por isso. E a gente vê isso revelado na pessoa de Jesus. Porque quando ele chega para chamar os seus discípulos, ele fala, vem e segue-me. Tá, mas o que eu vou fazer? Não, só me segue. Tá, mas e aí, quando é que o senhor vai resolver esse problema? Não, você não entendeu. Vem e me segue. Aí eles começam a caminhar. E aí passa um dia, 2 dias. E aí, Jesus, o que eu vou fazer? Não, confia no processo. Aí eles sentam, tomam café, à tarde lancham, à noite dormem. E essa vida, né? Vida na vida ali. E aí, Jesus, e aí, quando é que o senhor vai restaurar isso aqui? Quando é que o senhor vai vir reinar? Quando é que o senhor vai nos livrar aqui? Eu vou, não, calma. E aí a gente começa a perceber o seguinte, que hoje, o que as pessoas querem? Elas querem ir até uma igreja, elas querem ir até Jesus, participar de um discipulado para quê? Para saber qual que é o propósito de vida dela, para saber qual que é a chave, qual que é a forma de resolver os problemas. E na verdade não, nunca foi assim, sempre foi o processo do discipulado. Primeiro você vem, você conhece o meu coração,
E só no final, para a gente ver, Jesus já tinha morrido quando ele dá a grande comissão. Mateus 28, Jesus tinha morrido. Ele vem, ressuscita, aparece de novo. E aí no final de tudo fala, ó, agora que vocês andaram 3 anos e meio, não entenderam nada. Jesus voltou 40 dias para relembrar tudo que ele tinha ensinado. Agora que vocês estão prontos, então vocês vão fazer isso, isso, isso. Então a gente começa a ver que a gente vai para Cristo e é uma vida, é um discipulado, dia após dia. E às vezes a gente se pega nessa neura, né? Tipo, nossa, eu não sei o meu propósito. Mas na verdade é durante a caminhada que o Senhor vai revelar para nós qual que é o propósito. É durante o nosso dia a dia, às vezes ele revela uma coisa que amanhã ele revela outra coisa, assim como fez com Abraão, né? Vai para uma terra que eu vou te mostrar. E para a gente finalizar, né? Nessa perspectiva, pastor, qual conselho o senhor daria para uma pessoa que está chegando agora no Evangelho, que recebeu a Cristo recentemente, como que ela pode, né, assimilar tudo que está acontecendo, porque é um novo nascimento, uma nova criatura, as coisas velhas, por mais que elas se passaram, o velho homem ele sempre está, né, ali com a pessoa, igual o Lutero fala, né, achei que eu tinha matado o velho homem nas águas do batismo, mas o infeliz sabia nadar. Então, qual conselho o senhor daria para essa pessoa que está chegando no Evangelho agora? Como que ela pode confiar, né, no processo e seguir com o seu coração seguro que Deus vai guardar ela e vai fazer ela caminhar? O Evangelho, os ensinamentos de Jesus, eles são pedagógicos. O primeiro passo é viver o processo. É natural de uma pessoa cristã, de uma pessoa não cristã, querer o resultado. Porque nós vivemos uma sociedade de imediatismo. E aí, isso está dentro da igreja. Isso se impregnou na igreja. Então, acaba que isso é cultural. A gente querer que tudo se resolva rápido, que tudo dê certo rápido. Então, nós somos pessoas de querer ver o resultado rápido. E, na verdade, o evangelho é pedagógico. O evangelho é viver processo. O evangelho, ele nos mostra que é de fé em fé. Então, uma fé hoje, uma experiência amanhã, outra experiência depois. Salomão, ele deixou bem claro a respeito disso. Ele falava que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhar mais e mais, até que se torne dia perfeito. Então, não tem como alcançar a perfeição de imediato com o evangelho, porque ele é pedagógico, ele é feito de experiência, ele é feito de abrir mão, ele é feito de conquistas, ele é feito de derrotas, ele é feito de tragédias. Então, eu penso que o conselho mais legítimo para essas pessoas é não andar ansioso, ficar em paz. Tranquilidade, esquece. Igual os meninos lá me perguntam, o senhor está tranquilo? Eu não, mas eu estou em paz. Então, tranquilidade nós não vamos ter no discipulado. Mas nós temos que parar de preocupar com o resultado final. Porque esse nós já temos. Jesus já deixou escrito o resultado final. A gente já sabe o resultado final. A gente não sabe como chegar lá. Então, esquece o resultado final, porque ele já é certeiro. Já é uma promessa. E viva os processos. Até mesmo porque esses processos são... eles são gostosos de viver. Porque ele fala de aprendizado, ele fala de testemunhar, ele fala de ver coisa que você nunca viu, ele fala de ensinamentos que te faz abrir mão daquilo que você nunca daria conta de abrir. Então, eu acho que não andar ansioso, ir com calma, ouvir, observar. Se você tiver um discipulador que erra, aprenda com os erros dele, não julgue. Então, guarde aquilo que for bom, né? Acho que é por aí. Não tem muita coisa para poder falar, não, né? É viver o processo. O simples que funciona, né? O simples que funciona. Não, mas isso é clichê, mas é clichê porque funciona. Exatamente por isso. Aquele ditado, né? Aquela frase, o menos é mais. Vamos lá, Edson. Sua pergunta para a Rapaz, gente finalizar. Tinha que ter vindo antes esse podcast, né? As palavras que o pastor tá trazendo aqui, a mente tá... Acho que a madrugada eu vou ruminar elas em sonhos e visões. Agradecer por esse momento e dizer que todas as vezes que o pastor Alex vem aqui, eu consigo extrair
Eu consigo extrair algo novo. Deus primeiro chacoalha internamente. E tudo que você tá falando aqui hoje, eu tô pensando no projeto Carro de Luz, né? Onde acertamos, onde erramos. Mas um ponto importante que o senhor trouxe, porque o velho Edson, né, sempre foi muito questionador. A gente é muito questionar. Por quê? Pra quê? Onde? Como? E parece que esses 2 anos de BNC, o senhor tem me feito... Fica quieto. Vai com Não calma. questiona, não. Faz. Para de questionar. Para de querer saber por quê. E obedece e faz. Mas se der errado, volta e faz de novo. Qual a dificuldade em fazer de novo? Mas errei. Beleza. Vamos de novo. Uma hora você acerta. Então, nessa caminhada de casa de luz, na verdade, eu acho que eu estou mais aprendendo do que ensinando. Aí alguém me pergunta, mas Edson, o que você fez lá? E eu nada. Não fiz nada. Só o simples fato de não atrapalhar já estava bom. Mas no caminhar da casa de luz, desse discipulado, de estar junto, desse caminhar, tem sido poderoso, né? Caminhar com pastores e algo poderoso que a gente vê na IBNC e a gente consegue caminhar tranquilo é a transparência. Como tudo é aberto, como tudo é transparente, então assim, até a nossa vida a gente acaba... Eu preciso também ter uma vida transparente, a minha vida também precisa ser aberta. Não preciso esconder a capa. Não, eu tenho que ser um livro aberto, mostrar tudo. Então, nessa caminhada nossa de discipulado com a igreja, e eu fico aprendendo muito com o pastor Gessé, que ele é meu filtro, né? Eu acabo tudo que eu aprendi o caminho das pedras, então eu Vai abro, direto lá, eu vou o meu coração direto na fonte. Rapaz, se é para dar certo ou para dar errado, eu vou no Gessé. O Gessé, ele vai me dar um norte, ele vai me guiar. Se vai dar certo, ele já fala, olha, não vai por aí não, que vai dar errado. Então, assim, vendo e aprendendo, então, caminhando com os pastores, eu tenho aprendido a não questionar, sabe, pastor? Esse caminhar nosso de não questionar o processo. E se o processo der errado, irmão, vamos tentar de novo. Isso Vamos mesmo. tentar outra Retorna e vez, recomeça. vamos retomar. Nós temos eu acho assim também, assim, só para não perder aqui, nós temos uma dificuldade com essas perguntas. Quando, onde, quando, e esquece do principal. Quem? Quem vai fazer, quem vai ensinar, quem vai instruir. Então, o principal não é quando, onde, quando, é quem. Quem está nessa parada? Quem é que está fazendo isso? Então, acho que o principal é esse. Né? Porque o evangelho, ele fala de viver coisas que a gente não sabe que jeito que vai dar. Aonde vai dar, como é que vai ser o final. Então, o discipulado, às vezes, vai falar disso também. Das pessoas te fazer perguntas e falar assim, irmão, não sei. Não sei. Vamos descobrir isso aqui junto. Mas o principal é a gente não ficar preocupado quando, onde e como. E lembrar quem é que está nessa parada. Só lembra do quem? Jesus. Pastor, queria que o senhor olhasse para essa câmera aqui. O Leone vai dar um close, né? Aqui no pastor Alex. Queria que o senhor deixasse uma palavra para a IBNC, né? E para todas as pessoas que estiverem nos vendo, nos ouvindo, que ainda não se envolveram num pequeno grupo, num discipulado, talvez não entenderam a importância, mas talvez com essa conversa que hoje entendo. Queria que o senhor deixasse uma palavra para essas pessoas, né? Para que elas tomem esse passo, essa decisão aí a partir de hoje. Top. Então, eu acredito que o evangelho, ele muda a nossa vida. E à medida que a gente tem essa experiência com o evangelho, não tem como a gente não assumir responsabilidade com ele. Então, assim, eu quero te encorajar mesmo a fazer parte desse processo. Pular para dentro disso, junto com os meninos aí da IBNC. Porque o que acontece? A nossa vida ela é feita de propósito. E nós vamos descobrir esse propósito, igual o Jofer falou, caminhando junto, descobrindo junto,
todo dia uma nova descoberta. Então não fica de fora disso não, pula para dentro, envolva com a igreja, envolva com a sua igreja local, né? Não fica esperando, às vezes, as pessoas te convidar, não. Vai lá, seja uma pessoa bem resolvida. Pula para dentro do processo, chega lá e fala assim, ó, que jeito que eu faço para poder envolver nessa parada? Porque é isso que nós precisamos. Às vezes a gente é muito coagido, né? Mas ninguém me chama. Não, irmão, vai lá, se oferece, pula para dentro, você deixa Deus fazer o que Ele quer da sua vida. E uma das coisas que Ele quer é que você viva em comunidade, em comunhão, junto um com o outro. Amém? Muito obrigado bom. Aí, top. Muito bom. Pastor Alex, obrigado. Obrigado por ter aceitado, Que arrumado um tempinho na agenda para estar com a gente. Né, que outros podcasts, outros momentos de conversa aconteçam. Obrigado mesmo por ter vindo. Obrigado por aquilo que o senhor tem ministrado, nos ensinado. Nós temos sido abençoados aí pela sua igreja, pelo seu ministério. Que bom, cara. Eu fico feliz aí de ter conhecido vocês, né? E hoje a gente está compartilhando o coração, né? Vejo aí que todos os nossos encontros têm sido bem produtivos e bem encorajador, né? Eu tenho levado muito daqui para Uberlândia, tenho aprendido muito aí com vocês também. Privilégio caminhar aí com vocês, né? Obrigado aí pelo carinho, né, que vocês sempre me recebem aí. Tamo junto. Obrigado. Bom, Edson, obrigado. Foi um prazer, já você estar aqui, dizer que nossa vida, nossa casa veio para servir a IBNC, né? É um desafio, né? Caminhar, já estamos 2 anos aí, né? E na verdade a gente precisa entender que a gente não faz aquilo que eu gosto. Eu preciso fazer o que precisa ser feito. E eu falei para uma pessoa essa semana que, rapaz, assim, se eu fosse fazer aquilo que eu gosto, você sabe, né, do que eu tô falando, mas eu tive que abrir mão. Mesmo que eu sei que é temporário, mas para fazer o que tem que ser feito. E aí eu sou grato, quero expressar gratidão aos irmãos pela confiança. Primeiro, a confiança do pastor Antônio, de quem que era Edson na fila do pão, mas o pastor falou, vai lá e faz. E agradecer a liderança da igreja, porque eu entendo que no meio desse processo, certamente que setas vieram, né? Mas eu tenho uma ordem de pastores que filtram, né? Alguém perguntou, mas e aí, Edson, como é que você enfrentou tudo isso? Rapaz, não chegou nada em mim até agora. Se houve alguma, que seja retaliação, que seja alguma seta, alguém insatisfeito, mas entenda que a gente está aqui para cumprir a vontade do Senhor, né? A gente não pode ser um ramo enxertado à videira e não dar fruto. Temos que, a videira verdadeira é Cristo, eu sou apenas um ramo que tenho que dar fruto. E esse fruto precisa permanecer. E eu tenho que entender que o fruto também não é meu. A glória do fruto não é minha. A glória do fruto é do agricultor, que é o Pai, né? Que é o Senhor. Então, o Senhor, então até isso, até o fruto. Às vezes a gente quer se gloriar no fruto. Não, eu fiz, né? Eu sou o coordenador de casa de luz. Não sou nada, não. Sou Deus que, pela sua infinita graça e bondade, nos chama e você simplesmente diz sim. Você disse sim para Ele. Precisa dizer sim para o Senhor todos os dias. Muito bom. Obrigado. Jofler. Bem, sem agradecer, né, todos que assistiram, pastor, muito obrigado. Sempre brincava com minha esposa, falou, nossa, toda vez que o pastor vem, nunca dá pra gente, né, ir lá assistir a pregação, tá com vocês, mas participei da última que teve, foi bênção, muito bom, o senhor sempre nos abençoe com tudo e agradecer e deixar aí, de indicação, o livro, né, O Custo do Discipulado, Jonas Madureira, um livro pequeno, 93 páginas, numa sentada, uma pessoa consegue ler, muito bom, muito edificante e acredito que vai, né, continuar te edificando sobre esse assunto, e é isso aí. Muito bom. Gente, obrigado. Eu quero fazer alguns agradecimentos aqui. O primeiro deles é o Grupo Rei, que é o patrocinador da noite, né? Ou do dia, não sei quando você está ouvindo isso aí, mas o nosso podcast e que proporcionou esse momento aqui pra gente. Obrigado ao Grupo Rei. Nós vamos deixar as redes sociais do Grupo Rei, da Imobiliária Rei, que tudo de baixo aqui na descrição do vídeo. Aos outros patrocinadores, né, que têm passado por aqui ao longo, né, desses podcasts. E se você deseja,
né, nos ajudar, patrocinando, né, procure, ligue para um dos pastores, fala com a gente. Não é tão difícil assim, é mais fácil que você imagina, né, Diogo? Você pode nos ajudar aí a formar esse conteúdo, né? Na verdade, alguém me perguntou, para que vocês estão fazendo isso aí? Olha, a gente está gravando um conteúdo, né? Pode ser bênção na vida de alguém em qualquer momento da história. Enquanto tiver YouTube, né? Enquanto tiver lá o canal da igreja, alguém pode acessar esse e pode ser abençoado. E a gente tem recebido muitos testemunhos daquilo que Deus tem feito aqui. Então, curte esse vídeo. Se inscreve no canal da IBNC, compartilha nos grupos, né, da igreja, nos grupos de trabalho, compartilha com seus amigos, porque isso nos ajuda muito, tá bom? Deus abençoe, fica com Deus e até o próximo podcast. Em nome de Jesus, amém.